gente tem falado muito, né, sobre diversos aspectos da gestão. A gente falou sobre liderança na terça-feira, a gente aborda diversos pontos de gestão, análise de custo, fluxo de vendas, fluxo de gestão de compras, falamos sobre estoque, enfim, falamos sobre diversas ferramentas que a gente tem para poder gerenciar nossa operação gastronômica. E hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que, na verdade, ele engloba tudo isso, ele viabiliza com que a gente consiga, né, ele torna viável que a gente consiga entender as ferramentas, entender os nossos problemas de uma maneira muito mais assertiva e que a gente consiga aplicar, de fato, essas ferramentas na prática para poder colher os benefícios, para poder construir o nosso restaurante independente, construir a nossa lucratividade, enfim, ter uma operação rentável. E o que é esse facilitador, né? Na verdade, eu não acho nem que seja um facilitador, eu acho que seja a única via para a gente conseguir isso, e é a profissionalização. A gente tem uma demanda muito grande de profissionais especializados em gerir operações gastronômicas. Cada dia que passa, a gente tem um número de escolas de gastronomia muito maior no Brasil, em todos os cantos do Brasil. Inclusive, eu estou na live agora, uma grande amiga, chefe Vanessa, que é professora de gastronomia em um desses cursos, um dos mais famosos do Brasil, diga-se de passagem. E então a gente tem cada vez mais profissionais capacitados tecnicamente para executar pratos, para desenvolver uma mentalidade criativa na gastronomia, entender como funciona a gastronomia, os conceitos de cozinha clássica, cozinha contemporânea, cozinha de ingredientes, cozinha brasileira, enfim. A gente tem esse movimento no sentido de formar profissionais exemplares e capacitados tecnicamente para a nossa cozinha. Mas a gente já viu, né, durante esse tempo que a gente está conversando, que existe uma diferença muito grande entre você ser um bom cozinheiro ou ter uma boa equipe de cozinha e conseguir gerir um empreendimento gastronômico. São coisas totalmente distintas, embora englobem ali o mesmo negócio, né? Embora a gente precise desses dois fatores para ter um restaurante bom, um restaurante bem avaliado, um restaurante com diferencial, um restaurante que gere valor para o nosso cliente, exigem capacitações e capacidades totalmente diferentes quando a gente pensa em ser um bom chefe, em ser um bom cozinheiro ou em ser um bom gestor de operação. A profissionalização da gestão de operação gastronômica é o grande foco agora. E por que eu digo agora? A gente está passando por um período muito obscuro, um período de muita dificuldade que está sendo gerado pela pandemia, né, pela qual a gente está vivendo, e a gente tem tido inúmeros números negativos que a gente pode observar em qualquer site de confiança que a gente olhe sobre números da economia, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. A gente tem tido uma queda de demanda, as pessoas, mesmo quando, a partir do momento em que começou a existir algumas regras de flexibilização, as pessoas têm receio de sair, então assim, a demanda ela caiu naturalmente. Durante muito tempo a gente ficou fechado, podendo trabalhar só com delivery, e isso representou uma queda muito brusca para as operações que não foram formatadas para isso ou que tinham no delivery só uma forma de ganho extra ou uma forma de colocação no mercado só para ser visto de fato. Então a gente está passando por um momento que ele está naturalmente, né, vou acabar sendo redundante, mas ele está sendo uma seleção natural. A seleção natural, aquela ideia lá de Darwin, né, que os mais fortes são os que sobrevivem, e a gente está passando por isso na prática dentro do nosso mercado de restaurante, bar, hamburgueria, pizzaria, enfim, todo o mercado de operação gastronômica e de alimentação fora do lar. A gente precisa de se profissionalizar, porque quem não for profissional não vai conseguir sobreviver a essa crise. Muitos já ficaram pelo caminho, não dizendo que os que ficaram pelo caminho não tinham nenhum nível de profissionalização, porque as dificuldades que a gente está enfrentando, elas são reais, elas são realmente muito fortes, muito grandes, mas eu garanto para você que sem a profissionalização, a chance de você quebrar, a chance de você ficar aí pelo caminho, ter que dar adeus para o seu sonho, ela é muito maior, e assim, numa escala que eu não consigo nem mensurar, porque ela realmente
o fracasso, né, da nossa operação, ela fica muito mais viável quando a gente não tem algum nível de profissionalização em gestão de operação gastronômica. E eu digo isso para vocês por experiência própria, por vivência própria. Eu digo isso por ter pares que atuam no segmento. Eu digo isso por situações em que eu vivi e que eu ainda não tinha o nível de profissionalização que eu acho que eu tenho hoje, eu acredito que eu tenho hoje, por falta de tempo, por falta de estudo, por todas essas desculpas que a gente sistematicamente repete e passa a acreditar que são barreiras reais e que não podem ser barreiras reais. Hashtag chega de desculpa, a gente não tem mais tempo para postergar isso, a gente não tem mais saúde financeira para dizer que esse investimento ele não está no momento de acontecer, ele pode ser daqui um pouquinho, ele pode ser um pouquinho mais para frente, porque existem inúmeras formas de nós conseguirmos dar um boost, né, dar um turbo no nosso nível de profissionalização para conseguir ter de fato uma gestão do nosso restaurante muito mais eficaz, muito mais efetiva e conseguir atingir os nossos objetivos. E quando a gente para analisar, por exemplo, o investimento que eu faço num curso, e tanto de tempo quanto financeiro, e o investimento de repente, e o prejuízo de repente que a ausência disso vai me causar, a conta ela fica muito simples, a conta ela fecha muito rápido. E a gente pode citar inúmeros exemplos aqui. Você, por exemplo, consegue dizer com clareza e com assertividade qual é o CMV de cada um dos seus pratos do seu restaurante hoje, de cada um dos seus hambúrgueres, das suas pizzas. Você consegue dizer com assertividade, com clareza, de forma rápida. Você tem isso aí no seu sistema, na sua planilha, você faz esse controle, você aplica corretamente quando você vai montar sua ficha técnica o coeficiente de rendimento para ter o custo real daquela receita. Você sabe qual é o custo que você tem hoje com folha de pagamento? Você sabe quanto você perde de dinheiro por operações via cartão de crédito, cartão de débito, ou via iFood, Uber Eats, Rappi, enfim, qualquer outro tipo de plataforma de venda online? Esses são alguns exemplos assim muito gritantes, muito absurdos que a grande maioria dos empresários, dos empreendedores que atuam no ramo de alimentação fora do lar, né, de operação gastronômica, a gente deixa a desejar, a gente não tem esse controle, a gente não tem esses números, e isso vai impactar em toda a sua cadeia produtiva, desde o momento em que surge ali a demanda, a necessidade de compra, até você executar a compra, receber, armazenar, pré-produzir, finalizar, vender, o seu marketing. E a gente só consegue ter uma visão plena desse cenário todo. Eu sempre falo muito isso com vocês, sobre cenário completo, sobre quebrar a estrutura do nosso restaurante, da nossa empresa, no máximo de níveis possíveis. Então, enxergar separadamente departamento pessoal, setor de compras, setor de logística, tanto inbound quanto outbound, tanto o seu processo de recebimento e armazenagem, quanto o seu processo de despacho do delivery, por exemplo. A gente tem que ter essa visão segregada para conseguir enxergar com o maior nível de detalhe onde estão os gaps, onde estão os problemas que a gente está enfrentando, conseguir enxergar com clareza onde eu devo atacar e onde eu devo concentrar a minha força para ter efetivamente resultado. Porque eu tenho certeza que todos vocês não medem esforços, não temos medo de trabalhar. Só que o grande foco, inclusive o grande foco do programa Restaurante Independente é trabalhar menos, mas isso não porque você vai diminuir a sua demanda, você não vai ter trabalho para fazer. Não, a gente só vai trabalhar de uma forma mais inteligente, a gente só vai trabalhar guardando a nossa energia para onde realmente precisa de energia ser despendida. Eu já falei isso com vocês inúmeras vezes e vou sempre repetir. O maior ativo do seu restaurante, o maior ativo da sua empresa é você. Você, empreendedor, você que idealizou esse conceito de restaurante, você pode ser o cozinheiro, então você pode ter idealizado os pratos, mesmo que não seja você o cozinheiro ou o chefe. Você participou de todo o processo criativo, você montou o seu plano de negócio, mesmo que de forma
rudimentar, você montou o seu plano de negócio, você está por dentro do marketing, você está por dentro de todos os processos que acontecem no seu restaurante. Então você é o ativo mais importante. Então isso não diminui o valor dos outros profissionais que atuam contigo, mas a única pessoa que tem a visão completa, ou que deveria ter a visão completa do seu negócio, é você. Por isso você é o ativo mais importante. É por isso que a gente precisa profissionalizar, porque você é quem vai dar as direções para a sua equipe. É você quem vai dar as diretrizes de como as coisas devem funcionar. É você quem vai ter a percepção de que o mercado está se comportando de maneira X, Y ou Z. É você que vai entender o momento certo de colocar um prato novo ou de tirar um prato porque ele está com uma margem baixa. Só que nada disso é possível se a gente não tiver profissionalização. A vontade, o amor, a paixão, ela é um fator essencial para o nosso sucesso. Nunca abra mão disso. Comentei num outro vídeo e falo no PRI também, que a gente tem algumas motivações, né? A gente tem algumas portas de entrada para esse mercado. E a mais comum delas, infelizmente ou felizmente, se nós conseguirmos nos profissionalizar, isso vai ser uma baita vantagem, um baita diferencial. A entrada mais comum é a realização de um sonho. Isso torna a abertura do nosso restaurante algo extremamente passional. A gente está apaixonado por aquela ideia, a gente sempre quis ter um restaurante, a gente sempre quis ter um bar, a gente faz receitas em casa e a família e os amigos elogiam muito. Então a gente projeta isso para o estabelecimento comercial e fala, pô, quero ter um restaurante para minha família, para os meus amigos irem, para as pessoas irem e provarem da comida que eu faço, que todo mundo elogia. O meu blend de hambúrguer é sensacional, eu bolei o meu hambúrguer de um jeito perfeito, ele não quebra, o tempero que eu uso é único, só eu tenho, a minha cebola caramelizada é única. E isso é essencial. Nunca perca essa paixão, essa vontade, esse amor pelo seu empreendimento, pela sua operação. Só que isso por si só não sustenta uma empresa. Outra figurinha batida do Matheus. O motivo de existir da sua empresa é gerar resultado, retorno para o seu cliente interno, que é você, seus sócios e os seus colaboradores. Se essa estrutura não for alimentada com esse retorno, deixe de ter o porquê de existência do seu restaurante. Passa a não ser viável economicamente mais a existência daquela empresa. Então o seu amor, por maior que seja pela cozinha, pela gastronomia, pelo serviço que você presta, simplesmente não vai ter valor, porque não vai existir mais o local onde receber essas pessoas e vender essa comida maravilhosa e fazer as pessoas felizes através de momentos que elas vão viver, do drink que elas vão beber, das comidas que elas vão experimentar, da experiência, né, global que ela vai viver ali dentro, porque a empresa vai deixar de existir. E como a gente consegue mudar esse cenário, mudar essa realidade? Só, única e exclusivamente através da profissionalização em gestão gastronômica. A gente precisa internalizar essa ideia. Eu não vou vender curso para você ou para ninguém se vocês não entenderem a necessidade que existe. E isso não é o Matheus que está falando, não sou eu que estou falando para poder chamar vocês para o PRI. Eu chamo para vocês para o PRI porque eu vivi, eu iniciei uma operação, eu bati muita cabeça, eu perdi muito dinheiro por não conseguir enxergar essa segmentação do negócio. Eu não conseguia enxergar que eu era o ativo mais importante, eu não conseguia enxergar que a minha mente, a minha cabeça, ela devia guiar a empresa para os melhores caminhos possíveis. Eu simplesmente não tinha essa visão. Então é por isso que eu falo para vocês que esse é o único caminho. Primeiro, antes do PRI, eu falo isso porque eu vivi isso na pele durante algum tempo, durante alguns milhares de reais, eu vivi isso na pele, até conseguir realmente enxergar que não, eu posso ser um excelente cozinheiro, eu posso ser, na prática, hoje, na minha realidade, eu sou quem domina a defumação das proteínas no meu restaurante e eu faço questão de manter essa rotina. Sou eu quem defuma as proteínas do meu restaurante e é aí que está, por exemplo, alocado a principal parcela do meu amor, da minha paixão, isso tudo que eu falei antes com vocês. Então
Então é algo que eu não abro mão, é algo que eu vejo como essencial para me manter motivado. E isso é muito importante que você faça esse exercício, entender qual área do seu restaurante é o que efetivamente te motiva, é o que efetivamente move ali o coraçãozinho, é o que mantém a chama acesa. Não abra mão disso, mas a gente precisa entender como funcionam as ferramentas, como funciona todo o processo de gestão para conseguir não perder essa chama, mas ter um restaurante lucrativo, ter um restaurante independente e conseguir trabalhar menos, mas trabalhar melhor, trabalhar de uma forma mais assertiva, trabalhar realmente com foco onde o foco tem que ser dado. E a gente consegue visualizar inúmeras situações onde esse exemplo, né, esse posicionamento de saber onde aplicar a energia, ele se torna muito, muito evidente. Uma história que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, acho que não tem uma palestra de gestão em qualquer segmento que seja que não toque nesse exemplo, nessa história, que eu, na verdade, não faço a menor ideia se é real ou não, acredito que não seja, mas é a história da fábrica que tem uma máquina parada e precisa chamar um profissional para executar aquela correção, e fazendo ali o processo de pesquisa, né, de cotação, eles descobrem que em toda a região onde eles atuam existe somente um profissional que tem a capacitação para poder executar aquela manutenção. E como a linha estava parada, estava gerando inúmeros prejuízos para eles, eles não hesitam em chamar essa pessoa o mais rápido possível. E esse profissional chega até essa fábrica, ele identifica qual é o problema e ele literalmente gasta 2 minutos na resolução. Ele identifica que tinha um parafuso com um problema, ele substitui aquele parafuso e em seguida ele emite ali a ordem de serviço, né? Ele efetua a cobrança e o valor daquela manutenção era de R$1.000. E aí as pessoas do setor de compras, as pessoas responsáveis por aquele setor, né, da fábrica, elas ficam extremamente espantadas com o valor, porque a associação imediata que é feita, né, aí, lembrando, o valor é a diferença entre a percepção da experiência vivida e o preço econômico, né, o valor financeiro pago. O valor ele precisa ser embasado em algum parâmetro de comparação, sempre. Na nossa vida nós compramos uma TV, um sofá, um carro, uma roupa, a gente sempre tem um parâmetro de comparação para poder entender se vale ou não vale a pena fazer aquela compra. E nesse exemplo, o parâmetro de comparação foi o tempo do serviço executado e o trabalho braçal efetivamente exercido por esse cara, por esse profissional. Porque ele gastou 2 minutos e trocou um parafuso. Esse foi o parâmetro de comparação para que ele chegasse na conclusão, na mentalidade deles, óbvia, de que R$1.000 era um valor absurdamente abusivo. Mas na descrição dessa ordem de serviço, esse profissional preencheu da seguinte maneira: custo da troca do parafuso, R$1. Custo por saber qual parafuso trocar, R$999. E é exatamente isso que é a profissionalização que a gente tanto tem que buscar e que eu estou aqui para oferecer e ofertar para vocês, para que a gente alcance isso juntos. Você tem inúmeros problemas na sua operação, eu tenho certeza absoluta disso, no fluxo de compras, no fluxo de armazenagem, na pré-produção, desperdício, não etiquetam as produções, então você tem perda de tempo na hora de finalização de um prato, a armazenagem não é feita corretamente, não embalam a vácuo que tem que embalar, não colocam na higiene correta que tem que colocar, então você tem ali desperdício porque de repente a vida útil daquele insumo é menor, então você acaba jogando fora aquilo antes da hora, antes de conseguir usar e lucrar, e rentabilizar em cima daquilo. Então são inúmeros os problemas. Só que você precisa entender e enxergar isso de uma forma sistêmica para você saber onde você vai atacar. Não adianta a gente fazer um controle de estoque e identificar que a gente está com um gasto absurdamente alto de papel toalha na nossa cozinha. E a gente foca nisso. Porque quando a gente analisa o volume de compra, dependendo do número que você olhar, você fala: caramba, está muito alto isso aqui, está totalmente fora da curva. E às vezes você está errando na compra de ovo ou na armazenagem de ovo de galinha, ovo branco. E esse ovo tem um custo muito maior
para você do que o papel toalha. Quer dizer que o papel toalha não é importante, que você deva ser conivente com a má utilização, com as más práticas da cozinha e que tudo bem gastar, tudo bem jogar fora? Não, é óbvio que não. Só que a gente precisa tornar isso uma escala hierárquica, a gente precisa priorizar as ações que a gente vai tomar. Então, se hoje, na minha análise, eu vejo que o ovo é mais importante, porque ele é mais caro, né? Na minha curva ABC de classificação do estoque, ele é mais, ele tem um valor agregado maior do que o papel toalha, é nele que eu tenho que atacar. É ali, é esse processo que eu tenho que entender qual é o erro, o que está acontecendo que está afetando financeiramente o meu restaurante, porque eu estou tendo um mau condicionamento de ovos, o meu fornecedor, a cada grade de 90 ovos que eu compro, vem com 10, 15, 20 ovos estragados. Eu preciso debruçar onde eu vou ter resultado. E depois que a gente vence uma etapa, a gente avança para a etapa seguinte, e avança para a etapa seguinte, e avança para a etapa seguinte, até o momento em que a gente pode sim, enfim, chegar no papel toalha. Eu espero que você nunca chegue no papel toalha, porque eu espero que você tenha cada vez mais preocupações com marketing, mais preocupações com expandir a sua operação, alterar o seu cardápio, porque isso esconde muito mais oportunidade de rentabilidade do que a gente focar no papel toalha. Mas o ponto é, sem a profissionalização, sem entender o que a gente precisa olhar, para onde a gente precisa olhar, a gente pode cometer dois erros que são fatais. Um é a gente debruçar a nossa energia, o nosso tempo, da nossa mente, que é o nosso principal ativo, é o seu principal ativo, em alguns pontos, alguns aspectos, alguns produtos que não, ou alguns processos que não vão resultar em impacto nenhum ou impacto muito pouco significativo dentro da nossa estrutura de receita, da nossa estrutura de custo, logo da nossa rentabilidade. Ou então um outro erro que é muito cruel e é fatal também, que é a gente dar atenção para tudo ao mesmo tempo e a gente vira o pato. Eu sempre cito o exemplo do pato da galinha aqui, falando a respeito de marketing, né, que a gente tem que ser galinha, tudo que a gente faz de novo, tudo que a gente implanta de novidade, a gente tem que gritar, assim como a galinha grita para botar ovo. Mas nesse caso o exemplo do pato é outro, porque o pato ele tem asas, mas não voa direito, ele tem patas, mas não anda e nem nada direito. Então ele tem ferramentas para executar as três ações: nadar, voar e andar. Mas ele não faz nenhuma delas com excelência, ele não faz nenhuma delas sendo ali top of mind, sendo ali o melhor que ele pode ser, justamente por, no nosso caso, dar foco para tudo ao mesmo tempo. E a gente é humano, assim como eu falo inúmeras vezes no Instagram, no Facebook, enfim, falando a respeito do PRI, que a gente precisa entender que não é normal trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Não é normal. É óbvio que se você está se preparando para uma nova operação, que você está se preparando para uma ampliação da sua operação atual, você está se preparando para uma baita campanha de publicidade, marketing que você vai lançar, isso vai acontecer, isso é natural, a gente fica engajado, a gente fica ali focado em cima daquele projeto e vai acontecer que você trabalhar até mais do que isso há alguns dias, e isso é natural. O que não pode acontecer é a gente entender que é normal colocar na prateleira ali da normalidade que essa é a vida de quem é dono de restaurante. Isso é uma realidade e você pode me corrigir se eu estiver mentindo, porque eu sei que eu não estou. Isso é uma realidade. Dono de restaurante não tira férias, porque se ele não estiver lá ninguém faz. Dono de restaurante não tem final de semana, porque se ele não estiver lá ninguém faz. Dono de restaurante não pode sair com a família, porque para sair com a família tem que sair de restaurante. Se ele sair de restaurante, as coisas vão dar errado, os drinks vão sair errados, os pratos vão sair frios, o tempero não vai ser feito da forma correta. E isso só acontece porque o nosso segmento não é profissionalizado em gestão. Assim como o pato tem ali as ferramentas para executar as ações e não consegue fazer nenhuma delas com primazia, com excelência, não adianta nada você ter uma noção, porque eu tenho certeza que você tem, para empreender no ramo de gastronomia a gente tem que ser muito corajoso, a gente tem que ter muito foco. Então não é qualquer pessoa, você é um baita de um vencedor, um baita de uma vencedora de estar fazendo isso, de ter acreditado nisso, nesse sonho e de estar buscando isso. Então você já está muito na frente de muita gente, mas não adianta a gente ter essa paixão e ter esse conhecimento da prática, de como as coisas funcionam mais ou menos, e a gente ter as ferramentas e não saber utilizá-las.
Não adianta a gente ter as ferramentas e não saber utilizá-las. O Matheus fala de CMV, o Matheus fala de estrutura de custo fixo, o Matheus fala de custo variável, o Matheus fala de marketing, receita, lucratividade, precificação, layout da casa, 5 P's do marketing mix. O Matheus fala de um monte de assunto, mas eu não entendo, eu não sei como aplicar, ou então eu entendo. Pô, o Matheus fala de um jeito fácil, é simples de compreender o que ele está falando, a ideia que ele está transmitindo, mas eu não sei como trazer isso para a minha realidade, então não adiantou nada. Então a gente está sendo pato, a gente está tendo as ferramentas, está tendo acesso às ferramentas, mas não está conseguindo utilizá-las da forma como a gente deveria para efetivamente colher os resultados. Então, profissionalização é o único caminho para a gente ter um restaurante lucrativo, para a gente ter um restaurante independente. Ah, Matheus, mas na minha cidade tem um cara aqui que não conhecia nada do mercado, ganhou de repente um dinheiro, uma aposentadoria, uma previdência privada que ele resgatou, um processo judicial, isso é muito comum, e resolveu investir, abrir um restaurante, o restaurante dele está bombando, o cara nunca mexeu com isso. Existe esse mundo fantasioso? Existe. Acho que todo mundo conhece um exemplo, alguém da cidade, alguém próximo, um colega, algum amigo, que é a personificação desse exemplo. Mas isso é uma jogada de sorte, e a gente não está aqui para jogar com a sorte do nosso lado. A gente está aqui para jogar com o nosso trabalho, com o nosso profissionalismo e fazer com que a sorte aconteça. Uma frase que eu levo para a minha vida é que sorte ela é oportunidade aliada à preparação. De nada adianta a gente ter uma oportunidade de ter um bom restaurante, porque a gente vê uma demanda suprimida, a gente consegue identificar que existe uma demanda para a sua comida mexicana, para a sua comida japonesa, para o seu restaurante aquilo, para as suas quentinhas, para o seu marmitex. A gente enxerga essa demanda. Então a gente tem uma oportunidade. Se a gente não estiver preparado para assumir esse business, para a gente abrir essa operação e tocar ela da maneira correta, não vai adiantar nada. Assim como se a gente estiver super preparado e a gente nunca conseguir ter acesso ou enxergar uma oportunidade, também não vai adiantar nada. Então esse é o foco da profissionalização. É fazer com que a gente entenda quais as ferramentas devem ser aplicadas, onde eu devo aplicar a minha energia, a minha força, o meu cérebro, a minha capacitação, para ter melhores resultados, para deixar de gastar energia com bobeira e gastar energia onde eu efetivamente vou ver dinheiro, vou ver lucro, eu vou conseguir consolidar minha marca, eu vou conseguir atrair novos clientes, eu vou conseguir ampliar o meu negócio, eu vou conseguir identificar os meus erros com uma assertividade muito maior e de uma forma muito mais rápida. Alguns erros não permitem para a gente ter tempo para pensar, tempo para entender como é que o mercado vai se comportar. Deixa eu ver se algum cliente meu vai falar alguma coisa, deixa eu entender como é que o público vai absorver essa ideia ou esse prato que eu estou querendo vender. A gente não tem tempo, as coisas são muito dinâmicas. O nosso mercado ele tem barreira de entrada muito baixa, eu já falei isso com vocês também. A gente vende commodity, lembrem-se sempre disso. Para matar a fome, eu posso comprar um steak de R$200 individual por pessoa, né? Ou eu posso comprar um hot dog, um cachorro-quente de R$7 a R$8. E eu vou cumprir a função de matar a minha fome. Então eu vendo commodity, eu preciso ter todas as ferramentas de gestão, todo o conhecimento profissional de gestão de operação gastronômica debaixo do meu braço, em cima da minha cabeça, dentro do meu peito, para conseguir enxergar como eu vou agregar valor para o meu produto, para que o meu steak de R$200 seja mais valorizado e mais querido e mais quisto e mais desejado do que o hot dog de R$8. Eu vou continuar comendo um hot dog de R$8. Eu tenho certeza que para cada steak que você vender, o hot dog vai vender 50 e vai atingir os mesmos R$200 de faturamento. Então, onde está o pulo do gato? É trabalhar menos para ganhar mais. Esse é o grande foco. Esse é o grande foco. Trabalhar de uma forma mais inteligente e lucrar mais. E não tem jeito de a gente conseguir atingir esse objetivo se a gente não se profissionalizar. E é para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês nesse processo, porque eu quero que você não escute o Matheus falando de CMV. Eu quero que você entenda o conceito do CMV e quando você enxergar, ou entrar na sua cozinha e ver um colaborador seu limpando uma proteína e enxergar que ali tem mais, no bolinho ali, no lixinho, tem mais alponevrosa, nervo do que deveria, imediatamente você tem que identificar que pode ter acontecido 2 erros no seu processo. Ou o seu processo de compra pode ter falhado,
e aí a gente abre um leque imenso de possibilidades. Se o comprador comprou a marca errada, o vendedor mandou uma marca diferente do que você comprou, o fornecedor mudou o padrão de qualidade que você estava habituado a receber os insumos. Então a gente abre automaticamente essa caixa em questão de segundos. Ou então a gente abre uma outra caixa, na verdade a gente abre as duas simultaneamente, que é a outra possibilidade de erro, que a gente está tendo erro de processo, erro de manipulação. E aí a gente abre outra gama de possibilidades por trás disso. Esse colaborador está motivado, esse colaborador foi capacitado, esse colaborador está por dentro dos processos, esse colaborador tem as ferramentas necessárias para executar esse processo com primazia e diminuir o nível de desperdício. Só que a gente só consegue... Você viu como é que um exemplo bobo, né? Um exemplo tolo, que foi a gente passar na nossa cozinha e ver alguém limpando um pedaço de carne. Como isso já abriu inúmeras possibilidades de análise, um leque absurdo de pontos onde a gente tem que enxergar, tem que entender como eles se relacionam e como que isso impacta no nosso custo e, consequentemente, como isso impacta na nossa lucratividade. E a gente só consegue ter essa clareza de abrir essas caixas, né, de possibilidades de causa. Essa é uma ferramenta, né, o diagrama de Ishikawa, o diagrama de causa e efeito, onde a gente analisa as possíveis causas para a ocorrência de um erro. A gente só consegue isso, essa mentalidade de, no instalar de dedos, ter isso claro na nossa mente através da profissionalização. Eu espero que essa live de hoje ela tenha cumprido com o principal propósito, que não era nada além de mostrar para você por que não existe solução viável para você ter o seu restaurante lucrativo se você não se profissionalizar. Se você não entender como as coisas funcionam, quais as ferramentas aplicar, em que momento aplicar, qual é a hora de fazer o investimento, qual é a hora de não fazer o investimento, o que é um fluxo de caixa, como cuidar da minha liquidez, quando eu devo ou não devo antecipar recebíveis de cartão de crédito. Isso é a profissionalização. Não corra disso, não adie mais isso. Você pode não ter saúde financeira, você pode não ter fluxo de caixa para esperar amanhã chegar para iniciar o seu processo de profissionalização. Então começa hoje. Manda uma mensagem para mim se você tiver alguma dúvida, um e-mail, Facebook, Instagram, enfim, comenta num vídeo no YouTube, entra em contato comigo de alguma forma, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, mas não deixa para amanhã. Hashtag chega de desculpa, vamos ter o nosso restaurante independente, vamos construir uma operação sólida, pautada em muita gestão, muito profissionalismo, porque aí sim a gente vai ter a nossa tão sonhada vida de paz, né? de tranquilidade, de conseguir tirar um final de semana de folga, de conseguir sair para passear com a sua família, de conseguir chamar a sua esposa, a sua namorada, ou seu esposo, o seu namorado para jantar. E pelo amor de Deus, não vai ser no seu restaurante, porque lá você não desliga, você não tranquiliza, você não relaxa, você não curte o momento de prazer que você tem de curtir, porque se você me disser que você consegue ficar no seu restaurante durante o horário de serviço, jantando, e isso não te afeta, você consegue desligar, você está de parabéns, porque a gente é sempre de olho, a gente está vendo a movimentação dos garçons, a gente está vendo se o prato está demorando para ir para a mesa, a gente está olhando para os rostos de todos os clientes ao mesmo tempo, para ver se a gente pega ali, de repente, alguma semblante de insatisfação, se o cliente está nervoso, o cliente levanta, você quer ver um negócio que eu morro quando eu estou no restaurante, é quando o cliente ele levanta da mesa para qualquer coisa. Para pegar um saleiro, para pedir um sal, aquilo me deixa assim, eu não sei nem dizer, eu acho que eu mudo de cor quando isso acontece. E às vezes acontece, às vezes a casa está extremamente cheia, às vezes tem um boom de uma demanda concentrada num momento só, isso acontece muito no horário de almoço, no final de semana, por exemplo, aqui no meu restaurante. Às vezes a gente tem uma cozinha tranquila, calma, serena, parece que não tem ninguém no restaurante. E em questão de 5, 10 minutos, entram simplesmente 20, 30, 40 comandos da cozinha ao mesmo tempo. Acontece isso. Então a gente precisa entender também que o nosso negócio ele é complexo, a gente lida com pessoas o tempo inteiro, a gente lida com expectativas de pessoas o tempo inteiro, a gente não vai atingir todas 100%, nunca, mas a gente precisa focar no profissionalismo, focar no nosso estudo de gestão de operação gastronômica, para a gente conseguir sair um pouquinho do nosso restaurante, porque isso não é vida. Isso não é vida. A gente precisa, é outro clichê, né? Viver para trabalhar ou trabalhar para viver. A gente tem que botar isso na balança e entender que, embora a gente ame a operação gastronômica, a gente ame o nosso restaurante, ele é o mais lindo da cidade,
ele é o mais gostoso da cidade, melhor ambiente, melhor música. A gente não pode viver para trabalhar, a gente tem que trabalhar para viver e a profissionalização vai te garantir isso. Bom, a Dani perguntou onde encontra os conteúdos para profissionalização. Bom, Dani, a gente está lançando, né, o PRI, o Programa Restaurante Independente. Se você entrar na nossa página, pode mandar um DM ou algum dos links. A gente tem um link fixado na bio para você se inscrever para participar do workshop gratuito. E a partir dali a gente vai trocar bastante ideia e eu tenho certeza que eu vou conseguir contribuir muito contigo nesse processo de profissionalização. Precisando de mim, estou às ordens. Pessoal, essa foi a nossa live de hoje. Espero que tenha contribuído um pouquinho com vocês, espero que tenha dado aí algum ânimo, algum gás para vocês buscarem essa profissionalização. E de coração eu falo para vocês que antes do curso, antes do PRI, do Programa Restaurante Independente, eu falo isso para vocês porque eu não quero que ninguém passe pelos perrengues que eu passei. Eu tenho certeza que muita gente passa, certeza absoluta. Faço contato com pessoas, recebo contato de pessoas do Oiapoque ao Chuí e é uma realidade em todos os cantos do Brasil. Não dominar CMV, não dominar o processo de compra, não dominar a ficha técnica, e são coisas muito graves e, infelizmente, para quem tem esse perfil, para quem tem essa situação hoje e não vai conseguir mudar isso, a probabilidade de um fim prematuro dessa operação maravilhosa ela é muito grande, porque lembre-se, a gente está num processo de seleção natural, a gente está tendo uma diminuição de demanda, as pessoas estão consumindo menos fora de casa por conta da pandemia, então todo o controle, todo o profissionalismo, toda a ferramenta que a gente souber aplicar da maneira correta, no momento correto, tanto de análise de custo quanto de marketing, a gente vai ter um baita diferencial frente aos nossos concorrentes. É aquela outra historinha, né? Eu já falei a historinha lá da fábrica do parafuso, aquela outra historinha, onde a gente vê ali os quadrinhos, né, os desenhos de dois caras na savana africana, aí de repente um deles avista um leão e fala para o outro, rapaz, corre que tá vindo um leão atrás da gente. E nisso ele dispara para correr, quando ele olha para trás, o amigo dele está calçando um tênis. E ele entra em desespero com aquilo. Fala, cara, corre, o leão tá vindo, por que você está calçando tênis? Você tá maluco? E aí, de repente, ele acaba de calçar o tênis, o leão já está bem próximo e ele começa a correr. E ele alcança aquele amigo que saiu disparado na frente e então responde ao questionamento que ele fez, do porquê que ele estava calçando tênis. E ele diz, meu chapa, eu não preciso correr mais que o leão, eu preciso correr mais que você, porque se o leão te pegar, ele vai me esquecer. E o foco é esse. A gente precisa se profissionalizar para conseguir chegar mais longe. A gente não precisa sair desesperadamente correndo a qualquer custo, porque a gente enxerga que se a gente não fizer dessa forma a gente vai ficar para trás. Não. Profissionaliza, porque a direção é muito mais importante que a velocidade. Pessoal, fico por aqui. Amanhã tem outra live, tá? Pirão do Negão, meu amigo, me desculpa. A gente já está terminando, a nossa live é sempre 8h57, então eu tento não me estender muito, porque a gente tem muito conteúdo, a gente acaba falando demais e vocês não podem enjoar do meu rosto, porque vocês vão ver ele por muito tempo ainda daqui para frente, mas tenta se programar, amanhã 8h57 estarei aqui novamente. Pessoal, excelente quinta-feira para vocês, muitas vendas, bom meu restaurante de vocês, final de semana está chegando, não se esquece, Dia dos Namorados está chegando. Então já está passando da hora de começar a trabalhar sua publicidade, trabalhar seu marketing, fazer uma parceria, fazer um sorteio, fazer alguma coisa pensando nisso, porque é a nossa segunda melhor data do ano, só perde para o Dia das Mães. Beleza? Um abraço, um ótimo dia de trabalho para vocês, vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!